Você acorda. A casa está em silêncio. Não é o silêncio da manhã de sábado. É outro tipo. Mais pesado. Mais definitivo. Você caminha até a cozinha. A xícara dela não está mais ali. Não está suja na pia. Não está guardada no armário. Simplesmente não está. E você percebe que não está há semanas. Tem algo estranho no ar de uma casa que virou vazia sem que você notasse. Como se o espaço tivesse mudado de temperatura. Como se as paredes soubessem antes de você. A verdade é que ela não foi embora de uma hora para outra. Ninguém vai embora de uma hora para outra. O que acontece é que a gente só percebe quando a porta já fechou. Você provavelmente está aqui porque ainda tenta entender. Quando foi? Como foi? Por que você não viu? E a resposta mais honesta é: você viu. Só não quis acreditar. Porque tem diferença entre alguém sair da sua vida e alguém ir embora por dentro primeiro. A segunda dói mais. Porque você continua acordando do lado dela. Continua fazendo café para dois. Continua achando que está tudo ali. Mas não está. O corpo dela está. A presença não. E isso é pior do que qualquer briga. Pior do que qualquer grito. Porque no silêncio, você não tem contra o que lutar. Ela parou de reclamar. E você achou que era paz. Ela parou de cobrar atenção. E você achou que era maturidade. Ela parou de perguntar sobre o seu dia. E você nem notou. Quando alguém desiste por dentro, os sinais são silenciosos. Não tem drama. Não tem choro na sala. Não tem mensagem desesperada no meio da noite. Tem só um cansaço. Um tipo de cansaço que não passa dormindo. E você, ocupado demais com o trabalho, com os problemas, com a rotina, achou que ela estava bem. Porque ela sorria. Porque ela ainda estava ali. Porque ela não disse que ia embora. Mas ela disse. Só que não com palavras. Você lembra da última vez que ela te olhou nos olhos? Por mais de 3 segundos? Não aquele olhar rápido de bom dia. Aquele olhar de verdade, que pesa, que pergunta sem falar. Você lembra quando foi? Porque ela lembra. Ela lembra exatamente quando percebeu que você não olhava mais. É engraçado como a gente acha que conhece alguém. Acha que sabe quando algo está errado. Mas a verdade é que a gente só presta atenção no que quer ver. E você queria ver que estava tudo bem. Então, quando ela parou de pedir carinho, você não perguntou por quê. Quando ela parou de mandar mensagem no meio do dia, você achou prático. Quando ela parou de tentar conversa antes de dormir, você achou cômodo. Você achou um monte de coisa. Menos a verdade. A verdade é que ela estava cansada de ser invisível dentro da própria casa. Cansada de falar e sentir que as palavras morriam no ar. Cansada de tocar e perceber que o toque não significava mais nada. Cansada de estar perto e se sentir sozinha. E tem um momento, sabe? Um momento em que a pessoa decide que não vai mais tentar. Não é raiva, não é mágoa. É só uma aceitação fria de que não adianta. Ela chegou nesse momento. E você não estava prestando atenção. Os sinais estavam todos ali.
Mas não eram os sinais que você esperaria ver. Não tinha choro, não tinha briga, não tinha aquela tensão que avisa a tempestade. Tinha algo pior. Tinha indiferença. E a indiferença é invisível para quem não quer ver. Ela começou a responder tudo com "tá bom", sobre qualquer coisa, sobre o jantar, sobre o fim de semana, sobre vocês. "Tá bom" virou a frase dela. E você achou que era concordância. Era desistência. Quando alguém para de discutir, não é porque concorda, é porque percebeu que não vai mudar nada. Então, por que gastar energia? Ela parou de gastar energia com você. Você reparou que ela começou a fazer planos sozinha? Não te avisava mais, não perguntava se você queria ir junto, simplesmente ia. E você? Você achou ótimo, mais tempo para você, mais liberdade, menos cobrança. Não percebeu que ela estava se acostumando a viver sem você, dentro da mesma casa. Tem um detalhe pequeno, tão pequeno que quase ninguém nota. Mas quem já perdeu alguém assim sabe exatamente do que estou falando. O toque. Ela parou de te tocar. Não de uma vez. Foi gradual, como tudo que importa. Antes ela encostava a mão no seu ombro quando passava, ela ajeitava sua gola, ela esbarrava em você na cozinha e sorria. Depois ela começou a desviar, a criar espaço, a fazer questão de não se aproximar. E você não percebeu, porque toque é uma daquelas coisas que a gente só nota quando falta. Como respirar. Quando foi a última vez que vocês se beijaram de verdade? Não aquele beijo rápido de tchau. Aquele beijo que demora, que significa algo. Você não lembra. Ela lembra. Ela lembra do dia exato em que beijou você e sentiu que estava beijando um estranho. Que o corpo estava ali, mas a pessoa não. Que você estava pensando em outra coisa, em qualquer coisa, menos nela. E ela decidiu que não ia mais tentar. Não ia mais puxar sua mão, não ia mais se aproximar na cama, não ia mais buscar o que você claramente não queria dar. Você percebeu? Claro que não. Você percebeu que ela parou de te perguntar como foi o dia? Ela perguntava todo dia. Era automático, como um ritual, até que não era mais. E quando ela parou, você sentiu falta? Ou você nem notou porque já fazia tempo que suas respostas eram sempre as mesmas? Foi normal, cansativo, nada demais. Ela cansou de fazer perguntas que não levavam a conversas. Cansou de tentar conexão onde só tinha protocolo. Então, parou. E o silêncio foi tomando conta. Aquele silêncio que não é confortável, que pesa, que grita sem fazer barulho. Vocês ainda dividiam a cama, mas cada um no seu canto, como dois estranhos que por acaso dormem no mesmo lugar. Ela parou de encostar em você de madrugada. Aquele movimento inconsciente de buscar calor, de querer estar perto, mesmo dormindo. Agora, ela dormia virada para o outro lado, e se você esticasse o braço, não ia alcançar. Ela fez questão disso. Você reparou nas respostas dela? Curtas, secas, funcionais. Já jantou? Já. Vai sair? Vou. Tudo bem? Tudo. Nada que abrisse espaço para conversa. Nada que convidasse você para dentro. Porque ela tinha cansado de ficar sozinha, mesmo quando você estava presente. E tem aquela coisa do olhar. Ela parou de te procurar com os olhos. Antes, ela te olhava, mesmo sem motivo. Ela te acompanhava com o olhar quando você saía do quarto. Ela te esperava olhar de volta. Depois ela parou. Simplesmente parou. Ela olhava para qualquer lugar. Para o celular, para a janela, para o nada. Menos para você. Porque olhar para você doía. Porque era ver alguém que não via ela de volta. Você lembra quando ela parou de te mandar aquelas mensagens bobas? Foto de alguma coisa engraçada, meme, música. Ela mandava porque pensava em você. Porque queria dividir. Porque achava que você se importava. Até perceber que você mal respondia. Ou respondia com kkkk e pronto.
Então ela parou de mandar, de pensar em você no meio do dia, de querer dividir as pequenas coisas. E você nem percebeu que o celular dela parou de acender com seu nome. Ela começou a sair mais, não porque estava conhecendo alguém, mas porque qualquer lugar era melhor que ficar ali, naquela casa cheia de ausência. Ela preferia o silêncio da rua ao silêncio de ficar ao seu lado. E você? Você achou bom. Mais espaço, menos pressão. Não entendeu que ela estava aprendendo a viver sem você. Testando, vendo se conseguia, se doía menos. E conseguia. O sorriso dela mudou. Ficou menor, mais educado, menos verdadeiro. Ela sorria para você do mesmo jeito que sorri para o caixa do mercado, por educação, por hábito, não porque sentisse vontade. E você aceitou esse sorriso como se fosse o mesmo de antes. Ela parou de falar sobre o futuro, sobre planos, sobre vocês daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês. Porque não via mais futuro, não via mais vocês. Via ela e via você, separados, mesmo dividindo o mesmo espaço. E sempre que você ensaiava algum plano, ela concordava. Tá bom. Vamos ver. Vamos ver. A frase de quem não acredita mais. Você acorda. A casa está em silêncio. Não é o silêncio da manhã de sábado. É outro tipo, mais pesado, mais definitivo. Você vai até a cozinha. A xícara dela não está lá. Não está na pia, não está no armário. Ela simplesmente não está. E você percebe que não está há semanas. Existe algo estranho em uma casa que ficou vazia sem aviso. Como se o ar tivesse mudado, como se as paredes soubessem antes de você. A verdade é simples. Ela não foi embora de uma hora para outra. Ninguém vai. O que acontece é que a gente só percebe quando a porta já fechou. Você está aqui, tentando entender. Quando foi? Como foi? Por que você não viu? Mas a resposta dói mais do que parece. Você viu, só não quis acreditar. Existe uma diferença grande entre alguém sair da sua vida e alguém ir embora por dentro primeiro. A segunda dói mais, porque o corpo ainda está ali, mas a presença não. E isso é pior do que qualquer briga, pior do que qualquer grito. No silêncio, não existe contra o que lutar. Ela parou de reclamar, e você achou que era paz. Ela parou de cobrar atenção, e você chamou isso de maturidade. Ela parou de perguntar sobre o seu dia, e você nem notou. Quando alguém desiste por dentro, os sinais são silenciosos. Não tem drama, não tem choro, não tem mensagem desesperada. Só um cansaço. Um cansaço que não passa dormindo. E você, ocupado demais com a rotina, achou que ela estava bem, porque ela sorria, porque ela ainda estava ali, porque ela não disse que ia embora. Mas ela disse, só que não com palavras. Você lembra da última vez que ela te olhou nos olhos, de verdade? Não um olhar rápido, mas aquele que fica, que pesa, que pergunta sem falar. Ela lembra. Ela lembra exatamente do dia em que percebeu que você não olhava mais. Vocês ainda dividiam a cama, mas não a proximidade. Cada um no seu canto, como estranhos no mesmo espaço. Ela parou de encostar em você de madrugada. Parou de buscar calor. Parou de buscar você. E fez questão disso. As respostas ficaram curtas, funcionais, frias. Já jantou? Já.
Vai sair? Vou. Tudo bem? Tudo. Nada que abrisse conversa. Nada que pedisse cuidado. Ela parou de te procurar com os olhos. Antes ela te acompanhava. Esperava você olhar de volta. Depois, ela passou a olhar para qualquer lugar. Menos para você. Porque olhar doía. Ela parou de mandar mensagens bobas, memes, fotos, músicas. Não porque deixou de pensar em você, mas porque percebeu que você não se importava. KKK. Não é presença. É distância disfarçada. Ela começou a sair mais. Não por alguém, mas para fugir do vazio. Qualquer lugar era melhor do que estar ao seu lado, sem estar com você. E você achou bom. Mais espaço. Menos cobrança. Não entendeu que ela estava treinando viver sem você. E estava conseguindo. O sorriso mudou. Ficou educado. Automático. O mesmo sorriso que se dá para um estranho. Ela parou de falar do futuro. Planos, sonhos, vocês. Porque já não existia mais vocês. Só ela e você. Separados. Mesmo na mesma casa. Vamos ver. Essa é a frase de quem já não acredita. Mas por que você não viu? Porque ninguém quer ver. Admitir que alguém está indo embora significa aceitar que algo está errado, que você falhou, que precisa mudar. E mudar dá trabalho. Então você normaliza. É o trabalho, é fase, é cansaço. Qualquer explicação que te proteja da verdade. Mas a verdade é essa. Ela estava indo embora. Devagar. Em silêncio. E você deixou. Esperou que o tempo resolvesse, que as coisas voltassem sozinhas. Não voltam, porque ninguém estava tentando. Você não perguntou se ela ainda te amava, porque tinha medo da resposta. Preferiu fingir que estava tudo bem. E ela percebeu. Percebeu que você sabia e escolheu não ver. Isso dói mais do que não perceber. Então ela parou de esperar. Parou de tentar. Foi embora por dentro primeiro. Se preparou, se acostumou. Criou uma vida onde você não existia mais. Quando o corpo saiu, a despedida já tinha acontecido. Meses antes. Dentro dela. Você só não estava lá para ver. E aí vem o momento. O momento em que você finalmente entende. Não é quando ela faz as malas. Não é quando ela diz que vai embora. É depois. Quando você está sozinho na casa e percebe que a casa não mudou tanto assim, porque ela já não estava mais ali há muito tempo. O corpo dela dormia ao seu lado, mas a pessoa tinha ido embora antes. E então tudo faz sentido. Tarde demais. Você entende que o tá bom não era concordância, era desistência. Que os silêncios não eram paz, eram ausência. Que quando ela parou de reclamar, não foi porque estava satisfeita, foi porque parou de esperar. Você entende que ela te deu chances. Muitas. Silenciosas, mas reais. Cada vez que ela te olhou esperando que você olhasse de volta, cada vez que ela tocou em você esperando que você tocasse também. Cada vez que ela puxou conversa esperando que você quisesse ficar. Eram chances. E você perdeu todas. Não por maldade, não porque não amava, mas porque estava distraído, cansado, ocupado demais com tudo que não era ela. E agora é tarde. Ela foi embora quando percebeu que você não ia perceber. Que você estava confortável demais naquele vazio. Que tinha se acostumado a ter ela ali sem realmente tê-la. Ela foi embora quando entendeu que você não ia lutar. Não ia perguntar.
Não ia tentar. Que você ia deixar acontecer. Ia assistir ela desaparecer e não ia fazer nada. Então ela decidiu por vocês dois. E agora você está aí, na casa vazia, tentando entender quando perdeu. A resposta é simples. Aos poucos. Em cada momento pequeno que você achou que não importava. Naquele jantar em que você ficou no celular. Naquela sexta à noite em que ela quis conversar e você disse que estava cansado. Naquele domingo em que ela sugeriu sair e você preferiu ficar. Naqueles 1000 depois a gente fala, que viraram nunca. Foi ali e ali. E ali. Em cada não agora, que virou não mais. A casa está vazia agora. E você finalmente sente o peso disso. Não é o peso da solidão. É o peso da ausência de alguém que você ainda tinha e perdeu mesmo assim. É diferente. É pior. Porque você não pode culpar ninguém. Não pode dizer que não teve chance. Não pode fingir que não viu. Você viu. Só não quis acreditar. E agora ela está longe. Não só fisicamente, mentalmente, emocionalmente, completamente. Ela já não pensa em você todo dia. Já não sente falta. Já não se pergunta se você está bem. Porque ela fez esse processo antes, enquanto ainda estava ali. Enquanto você achava que tinha tempo. Ela se despediu de você meses atrás. Você só está se despedindo agora. E dói. Dói de um jeito que você não esperava. Porque você achava que ia doer quando ela saísse. Mas a verdade é que dói perceber que ela saiu faz tempo e você nem notou. Dói entender que você dividiu a cama com alguém que já não estava mais lá. Dói saber que ela chorou sozinha, cansou sozinha, desistiu sozinha. E você estava ali, do lado, mas não estava. Não adianta voltar atrás agora. Não adianta prometer que vai mudar, que vai prestar atenção, que vai ser diferente. Porque ela já ouviu essas promessas, na cabeça dela. Imaginou você dizendo, quis acreditar, mas você nunca disse. E ela cansou de esperar. Agora, você caminha pela casa. E cada canto lembra ela. Mas não da forma que você gostaria. Lembra da versão dela que estava cansada, invisível, desistindo. A versão que você ignorou. E você vai ter que viver com isso. Com a consciência de que teve e perdeu. Não por falta de amor, mas por falta de atenção. Por achar que ela sempre estaria ali. Que podia deixar para depois. Que tinha tempo. Não tinha. E agora, a casa está vazia. E você está sozinho. Não porque ela foi embora, mas porque você deixou. Deixou ela ir embora por dentro enquanto você estava ocupado demais para notar. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Que você não vai poder culpar ninguém. Nem ela, nem o destino, nem o tempo. Só você. E suas escolhas. E tudo que você não fez quando ainda podia. A casa está vazia. E ninguém te preparou para isso.